Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o Salmo de número 44. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza, pois não foi por causa ou não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não saís com os nossos exércitos, ou já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelha para o corte e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Pões-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto ante os gritos do que afronta blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti somos entregue à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegando no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá e diz aqui que é um salmo didático, um salmo útil para o ensino do povo. Nós vemos no início aqui do versículo 1 ao versículo 3, é muito interessante observar aqui, eles contando, olha, os nossos pais foram muito abençoados pelo Senhor. Eles venceram muitas batalhas, não porque eram fortes, não porque suas armas eram as melhores, mas porque Deus esteve com eles, Deus os abençoou. E aí do versículo 4 em diante aqui, nós vemos a declaração do próprio salmista, da pessoa que está cantando esse salmo, né? Dizendo que o Senhor é o seu próprio auxílio, né? As vitórias que são alcançadas não são por causa das suas próprias forças, das suas armas, né? Ele diz no versículo 8, em Deus temos nos gloriado continuamente. Aí no versículo 9 o tom muda, né? Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha. E aí daqui em diante ele fala de uma série de coisas que eles têm sofrido da parte de Deus, e na etapa final nós vemos aqui declarações
de que a inocência da parte do povo, né? Eu confesso que não sei exatamente o momento em que esse salmo foi escrito, mas de modo geral a nação de Israel foi muito considerada idólatra, muito ímpia, imoral em muitos momentos da sua história, né? Então eu não sei localizar neste momento qual que é o contexto aqui para que o salmista, as pessoas que escreveram esse salmo, tenham aqui colocado como se fossem inocentes, né? Como se não tivessem feito nada para merecer toda aquela vergonha, toda aquela derrota que eles estão experimentando, né? O fato é que eu creio que por detrás da narrativa bíblica, ah, nós percebemos um Deus que governa todas as coisas, que tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. E em muitos momentos, Deus pune o pecado dos seus filhos. Então eles sofrem como consequência do pecado deles. Agora, em outros momentos, os filhos de Deus sofrem mesmo sem que isso seja uma consequência dos seus pecados. Sofrem exatamente por serem filhos de Deus, né? E a gente percebe no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, por exemplo, dentre outros, alguém que sofreu muito exatamente por buscar obedecer a Deus. Então, independente de qualquer coisa, o fato é que Deus governa e controla a história. Eu prefiro sofrer, e eu creio que você também, sofrer por servir a Deus, por obedecer a Deus, por andar segundo a vontade de Deus, do que sofrer em consequência do nosso próprio pecado, da nossa própria rebeldia. O apóstolo Pedro vai dizer para a igreja que vive ali num momento difícil de perseguição: não estranheis o fogo ardente que arde no meio de vós, destinado para provar-vos. E ele vai dizer na sequência, se não me engano, no capítulo 4 de 1 Pedro, que é melhor sofrer por Cristo, como um cristão de fato, do que sofrer por conta dos seus pecados, não é? Então, essa foi a leitura de hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau, tchau.